Olá meninas, tudo bom? Hoje é 6 de maio de 2020, hoje é quarta-feira. Hoje nós estamos no nosso 30º dia do propósito Caminhada de Oração 6. O tema de hoje é o tão esperado Construa Reservatório. O texto-chave está em Provérbios, capítulo 5, do versículo 8 ao 17. E vamos ler, claro, outros versículos. Então, irmãs, nós chegamos ao penúltimo dia do nosso propósito de 31 dias que nós estamos aí cavando poços, edificando casas e construindo um reservatório. Eu acredito que hoje o Senhor vai estar assentando as pedras, o Senhor vai estar colocando em ordem, né? O Senhor vai estar nos abrindo os nossos olhos sobre a importância dos reservatórios. E na minha vida ele está assentando as pedras. Na minha vida ele está alargando esse reservatório, ele está me ensinando algumas coisas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero ler, vamos ler aqui Provérbios capítulo 5, no versículo 8. Deixa eu ler primeiro o versículo 15, depois eu volto. Porque senão vocês, para ficarem mais fácil para entender. Bom, irmãs, há 1 ano e meio atrás, eu estava voltando do meu trabalho, estava no finalzinho do meu trabalho e o Espírito Santo começou a ministrar umas coisas no meu coração. De repente o Espírito Santo vem e ele começa a ministrar umas coisas no meu coração. E enquanto eu fui embora, já estava na hora de eu ir embora, enquanto eu fui embora dirigindo, eu ouvia esse texto e eu vou ler para vocês. Capítulo 5 de Provérbios, versículo 15. Bebe a água da sua própria cisterna e da corrente do seu poço. Derramar-se-ia para fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente e não para o estranho. Seja bendito o teu manancial. E eu cheguei em casa e fui ler esse texto. E enquanto eu dirigia, o Espírito Santo falava comigo: chegou a hora de você fechar a porta da sua fonte para algumas coisas, para algumas situações, para algumas pessoas. E isso para mim é algo muito difícil, porque eu sempre fui uma pessoa com o desejo de ajudar, com o desejo de ensinar, com o desejo de impulsionar. Sempre fui assim. Quem me conhece sabe que eu sempre fui assim, desde nova. Meu negócio é vamos para frente. Ainda que eu estivesse ferida, ainda que eu estivesse fraca, ainda que eu não tivesse nada, quem chegasse perto de mim, eu sempre estava ali com uma vontade de colocar para frente. E naquele dia o Senhor falou muito, muito forte comigo. Então era 20 minutos do meu trabalho até a minha casa. Nesses 20 minutos orando e entregando ao Senhor, dizendo: Pai, o que é isso? O que é isso? E o Senhor colocou isso: chegou a hora de você fechar as fontes. Então, vamos ler de novo. Bebe a água da sua própria cisterna e da corrente do seu poço. Derramar-se-ia para fora as tuas fontes e pelas praças do ribeiro? Seja para ti somente e não para os estranhos. E quando vem esses devocionais, irmãs, não pensa você que eu pego um tema, sento aqui e ponho os versículos que eu acho. Isso são palavras que Deus vai falando lá. Olha, tem 1 ano e meio que eu tô buscando, ouvindo, tentando entender, tá? Então, guardei isso no meu coração, fui entendendo, fui tentando obedecer, que não é fácil essa palavra. Até que eu fui a Israel e quando esse foi o último passeio que a gente fez. Foi um dos últimos passeios que a gente fez. E foi muito forte quando eu conheci esse reservatório. Esse em especial que eu vou deixar a foto aqui para vocês verem. Em todo Israel, como eu disse, a importância da água é vital. O primeiro passeio que eu fiz em Israel foi conhecer o túnel de Ezequias. Não vou falar dele aqui, não vou deixar foto. Um túnel sensacional de, não sei quantos mil anos atrás, ali, que foi construído ali na época de Davi e sustenta toda a cidade de Davi. E você passa por aquele túnel, é sensacional. Então, a Israel, a base é água. E aí a gente vai vendo a importância que as pessoas vão dando
quando encontram-se água. E vimos que os poços são na frente da casa, para servir a todos, para servir a cidade, para servir os que se aproximam, para servir os animais. E aí, enquanto eu falo isso, irmãs, você vai imaginando a sua vida, tá bom? Lembra, o poço é o coração, né? Cidade é a nossa alma e o reservatório é o nosso espírito, tá bom? Então, a cidade toda se serve ali daquela água do poço. Poço você cava, né? Você tem aquela trabalheira, aquilo que a gente faz todo dia, e lá no fundo você encontra água tranquilamente, porque é natural da terra manar água, né? Mas no decorrer do nosso crescimento, no decorrer das fases da nossa vida, nós temos que entender isso. Deus nos muda de fase, de ano em ano, de décadas, ele se move. Por isso que eu disse, é necessário a gente ser homens conhecedores do tempo. E o reservatório, ela é lá no final da cidade. Ela é escondidinha no final da cidade. Eu conheci alguns outros reservatórios em outras cidades que nós fomos, mas nenhuma falou tão forte comigo como esse. Né? Então, eu conheci um reservatório lá na terra do Amargedon, um reservatório que eles fizeram um túnel, acharam água lá numa montanha, fizeram um túnel escondido para que essa água viesse para o fundo da cidade para abastecer toda a cidade. A água, irmã, ela tinha que ser muito bem guardada, porque quando o inimigo atacava, a primeira coisa que ele queria cortar de uma cidade era a água, porque cortando a água, achando onde era essa fonte, achando onde era esse reservatório, eles destruindo aquilo ali, eles já acabavam e dominavam o povo todo, e o povo seria levado cativo e faria o que eles quisessem, né? Os inimigos fariam o que quisessem com esse povo. Então, Deus me falou essa palavra 1 ano e meio atrás no meu coração. Essa palavra, ela não é muito falada dessa forma, como poço, como água. Ela é muito usada, para quem já conhece o Senhor há muito tempo, estuda a Bíblia há alguns anos ou já leu algumas coisas, ela era muito usada na parte de relação sexual. Logo depois ele fala sobre carícias entre marido e mulher. Então ele juntava esse texto todo, a maioria das pessoas que eu já vi pregar, e pregava sobre isso. Então para mim foi um choque de eu entender ela dessa maneira. Beba água da sua própria cisterna e da corrente do seu poço. Você ia derramar ela para fora, para as praças? E quando eu estava descendo, né? Isso foi 1 ano e meio atrás. Voltando ao meu trabalho, fazendo o quê, irmãs? O dia a dia. Eu não estava num quarto orando há 3 dias, parecendo um monge. Não. Quando você tem uma vida que você tem um relacionamento diário com o Senhor fala com você lavando vasilha, o Senhor fala com você fazendo um monte de coisa no dia a dia. Então, ali naquele momento, eu comecei a gerar isso. O que o Senhor quer comigo, Senhor? O que o Senhor está me pedindo? O que eu preciso, onde que é que eu preciso fechar? O que o Senhor está falando? Então, quando eu cheguei ali em Israel, que eu vi alguns reservatórios, eu vou deixar para vocês a foto desses 2 outros reservatórios que eu vi, tá bom? Mas foca no que eu estou falando, Os outros é só para vocês conhecerem. Um é um buraco, assim, tem uma montanha, lá no fundo tem um buraco com uma escadinha, buraco normal. O outro é uma cisterna quadrada, que foi em Siló, que é um reservatório também, que é aberto, mas esse é um quadrado todo de pedra, com escadaria, e você vai descendo. Enquanto eu estava descendo, porque eu não sabia do que se tratava, tanto é que no primeiro eu fiz um videozinho e eu tô brincando um pouquinho, tô dizendo, a gente tá indo buscar água, não sabe aonde, porque eu não sabia a dimensão daquilo ali, eu não sabia nem o que a gente ia ver ali, eu sabia que era algo de água. Mas quando eu comecei a descer as escadas, irmãs, e eu fui entendendo que aquilo era um reservatório, que Deus ia falar, e Deus começou a falar comigo, chegou a hora de você fechar a porta dos seus reservatórios para algumas coisas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Então, como eu li aqui no versículo 15, vamos voltar para o versículo 8, versículo 7, tá bom? Do capítulo 5 de Provérbios. Agora, pois, filho meu, dá-me ouvido, não te desvie da palavra da minha boca.
Afasta o teu caminho da mulher adúltera. Não te aproxima da porta da sua casa, para que não dê a outro a sua honra, nem aos teus anos a cruéis, para que os teus bens não se fartem os estranhos, e os frutos do seu trabalho não entrem em casa alheia. E gema no fim da sua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e diga como eu aborreci o ensino, como eu desprezei no meu coração a disciplina, eu não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que eu me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Aí repete: beba a água da sua própria cisterna, da corrente do seu poço, derramar-se-ia para fora as fontes e pelas praças, seja para ti somente, não para estranho, seja bendito o seu manancial. No decorrer desse 1 ano e meio que eu fui lendo esse texto, eu botei esses versículos. Aqui está dizendo: dá ouvido à voz de Deus, afasta da mulher adúltera. Quando a gente lê isso, a gente acha que está falando para homem, né? Isso é para homem, para ele não cair no adultério. E, lógico, serve também. Mas a mulher adúltera, irmãs, nós como mulheres, nós caminhamos com muitas mulheres. E nós precisamos discernir o que é que nós estamos... Quais as alianças que nós temos, o que nós estamos fazendo da nossa vida, o que nós estamos construindo. Essa mulher adúltera, nós não estamos falando de uma mulher literalmente que caiu em adultério, que está vivendo em pecado. A gente está falando de pessoas, homens, mulheres, seja quem for, que está adulterando no seu coração contra o Senhor. Pessoas que não querem nada com o Senhor, ou que aparentemente diz que quer, mas não quer. Aqui está dizendo que eu aborreci o ensino, eu desprezei a disciplina. Então, irmãs, quando nós vamos chegando mais fundo, nós não podemos caminhar intimamente, ter aliança, como aqui está dizendo, não aproxima na porta da casa desse tipo de pessoa. Porque senão você vai dar a eles a sua honra, os seus anos vão ser cruéis, os seus bens vão sumir, né? Vão ser dados a outros, o fruto do seu trabalho, aquilo que você construiu, e você vai gemer no fim da sua vida. E aqui está dizendo, porque você desprezou no seu coração a disciplina. Você não escutou a voz dos que te ensinava, nem os seus mestres inclinou o seu ouvido. Então, devido a isso, a gente acaba abrindo e deixando derramar as águas que Deus tem para nós. Nós vamos chegar lá, irmãs. Aguenta firme aí que você vai receber a sua porção, tá bom? Bom, então nós entendemos que Deus está nos chamando para construir um reservatório. O reservatório é o seu espírito. Satanás tem nos distraído com o externo. Ele tem te distraído, como eu disse, nesses 29 dias. Ele nos distrai em apenas construir cisterna. O dia todo a labuta do trabalho de construir cisterna, né? Ou então edificando a casa. Edificando entre aspas, né? Porque a gente está fazendo um trabalho achando que está edificando, porque se a gente não está com o Senhor, a gente está apenas carregando pedra. Porque com o Senhor a gente faz uma obra eficaz. Então, Satanás nos distrai. Ele nos distrai com o externo, com o nosso coração, com o problema do nosso coração, com o problema da nossa alma, com o problema do outro. E um dos livros que eu li que mais me impactou e me ajudou a entender esse mistério, que é Um Retorno ao Amor, da Marianne Williamson, que fala sobre isso, que o alvo do inimigo é te distrair com a vida do outro, né? Você está a vida inteira, a mulher está a vida inteira tentando consertar o marido, buscando para o marido, orando para esse marido, jejuando para esse marido, o marido tá que apronta. É tanta oração que a gente não sabe o que aconteceu, porque nós não estamos construindo o nosso bom depósito, o nosso reservatório. Então, isso é uma das coisas que nós precisamos entender, irmãs. Comece a partir de agora a avaliar o que está sendo distrações na sua vida. Eu não estou dizendo que nós temos que ser egoísta, tá? Não é isso. Nós somos chamados para amar, nós somos chamados para doar, mas se você não tiver um reservatório,
E eu quero que você veja aquelas 3 imagens que nós falamos esses 30 dias. Poço, casas e reservatório. Se você não tiver um reservatório construído, bem firmado, entendido, guardado, você não vai conseguir manter o trabalho que você fez. Todo o seu trabalho de cavar poços, de edificar casa, que talvez você está indo bem nessas 3 coisas, nessas 2 coisas que nós falamos, né? Talvez você passou ali de nível, você não vai ter um sustento do céu para segurar e edificar essa casa. Porque se o inimigo vem e a gente não tem reservatório, a gente não tem como salvar nem mesmo os nossos irmãos. Então essa distração tem que cair na nossa vida. E era isso que Deus estava dizendo para mim, dizendo, olha, você com esse coração aí, que gosta muito de ajudar, que está sempre dando atenção, que está aí perdendo seu tempo com tanta gente que não quer nada, gente que eu amo, irmã, não estou falando, eu não dou atenção para qualquer um, não. Eu estou falando de gente que eu amo, gente que caminhava comigo, entendeu? Gente que está ali todo dia, que você acha que é, e eu não estou dizendo que a pessoa é errada ou não, eu estou dizendo que eu tenho que guardar as minhas fontes. Eu tenho que guardar as minhas fontes. Foi isso que Deus está querendo dizer para você. Você precisa tomar conta da sua vida. Deus está nos chamando a ir mais fundo e construir um reservatório para que você possa acessar esse reservatório de vida, de águas vivas, para você conseguir se salvar e salvar aqueles que estão diante de você. Bom, vamos ler algumas coisas aqui para a gente entender mais profundo o que o Senhor quer falar. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 11, no versículo 10 ao 20, fala assim. No versículo 10, porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito. Deus está falando como é que ia ser a terra que Deus ia dar para eles, né? Em que semeava a vossa semente, com o pé a regava como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montanhas, de vale, das chuvas do céu beberá as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus está sobre ela, continuamente desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente você obedecer meu mandamento, que hoje eu vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, de servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, eu darei a chuva da vossa terra, a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho, o vosso azeite. Eu darei erva no vosso campo, eu darei os vossos gados, e comereis fartamente. Mas guarda-vos de não suceder que no seu coração se engane, e vocês desviem, e sirva a outros deuses, e vos prostre perante ele. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e ele fecha os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua mercê, e cedo seja eliminado da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde-vos, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Ata na vossa mão, para que estejais por frontal entre os olhos. Ensina a vossos filhos, falando dela, sentando em vossas casas, andando pelo caminho, deitando, levantando. Escreve no umbrais da porta na vossa casa, para que se multiplique os vossos dias e os vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e seja tão numeroso como os dias do céu acima da terra. Entendeu, irmãs, que a terra que Deus estava prometendo para o povo de Israel, e Deus está prometendo uma terra para você, é uma terra que quem vai sustentar é o Senhor, com as chuvas que caem do céu. Isso é uma outra coisa que eu aprendi em Israel. Israel não chove tanto, e então eles estão muito gratos com a chuva. Uma coisa diferente da nossa cultura, pelo menos na minha casa, chuva não era lá grande bênção, não. Chuva a gente já acordava e falava, ai, tá chovendo, as roupas vai ficar tudo fedendo, não tem como eu lavar roupa, não tem como, sabe? Minha mãe era mais ou menos assim, né? Choveu, o povo dava aquele, ai meu Deus, vai encher de barro, vai sujar a casa. Eu pelo menos, sabe, não tinha essa visão da bênção da chuva. E Israel, esse ano que eu fui, foi tão tremendo que choveu pra caramba em Israel, gente. Choveu muito
né? Não os dias que eu estava lá, não peguei a chuva assim, às vezes a gente chovia quando estava à noite, ou chovia em outros lugares, não chovia onde que eu estava, mas foi um tempo de chuva. Foi um tempo de chuva. O Rio Jordão estava transbordando. O Mar da Galileia estava cheio. Eu cheguei, teve um dia que eu cheguei no hotel e eu senti do Senhor: pesquisa notícia de Israel nos jornais daqui para você ver o que eu estou fazendo nos dias que você está aqui, né? Porque quando eu fui visitar o Rio Jordão, ele estava transbordando a ponto de não ter batismo lá no rio, como eu nunca vi, né? Não teve batismo dentro do rio, porque o rio estava cheio. E nesse dia o Senhor falou comigo: pesquisa, dá uma olhada aí. E quando eu pesquisei, falou: olha, as notícias estavam falando que muitas famílias estavam levando os filhos, os netos, para ir ver o Mar da Galileia, para ir ver o Rio Jordão, porque tinha tantos anos que não acontecia aquilo, que tem crianças, tem jovens que nunca tinha visto o Mar da Galileia naquele nível. E há pouco tempo, eu não sei, né, se saiu aí notícia até de que o mar chegou a transbordar um pouco mais, chegou a vir ondas assim que veio para fora, né, o Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, né, não é um mar verdadeiro, não. Então, irmãs, a chuva é muita bênção. E esse é o segredo do reservatório. O que sustenta o reservatório é as chuvas do céu. O que enche o reservatório é a chuva do céu. Você só tem que abrir as portas e beber das fontes que Deus está te conduzindo. O seu trabalho no reservatório é apenas construí-lo. Quando você constrói o reservatório, quando você cuida do seu espírito, quando você olha para dentro de você e você diz: eu quero viver de reservatório, eu cansei de viver de cisterna. Cisterna é bom, mas eu não posso viver a vida inteira cavando cisterna, eu não posso viver a vida inteira como uma mulher samaritana que estava naquela luta, que tinha que ir lá cansada, sobrecarregada, cheia de problemas, tirar água lá de baixo, subir com aqueles vasos pesados, carregar até chegar lá na casa, porque às vezes não é do lado da sua casa não, irmã. O poço não era do ladinho de casa, não, era na entrada da cidade, sabe, lá onde você morava, né? Então você tinha que andar um pouco, andar com aqueles vasos pesados de jarro de água. Mas Deus, o que Ele está dizendo aqui para você em Deuteronômio: eu tenho chuvas que quando eu derramar, ela vai fazer o seu vinho, porque lembra dos celeiros cheio de coisas boas? Para ter aquelas coisas tudo precisa de chuva, irmã, precisa do poder de Deus, porque a chuva é poder de Deus. Quem é que faz a chuva? Homem nenhum faz chuva, né? A cisterna foi Deus que deu ao homem, mas o reservatório, Deus sustenta o reservatório. É Ele que faz a chuva cair, é Ele que vai encher aquilo ali. Então, quando você começa a construir reservatórios, aí você muda de nível. Você fala: eu vou viver da provisão do Senhor. Eu vou viver de um Deus que, ao obedecê-lo e ao amá-lo, Ele vai derramar sobre mim coisas que eu nunca imaginei, né? E aqui está dizendo em Deuteronômio que Ele vai dar o azeite, Ele vai dar o vinho, Ele vai mudar tudo. E fala uma palavra aqui fala no versículo 12, estão sobre ela continuamente desde o princípio até o fim do ano. Vocês vão beber das chuvas que vai cair do princípio até o fim do ano. É um Deus que te sustenta de ano em ano, de época em época, de estação em estação. Mas nós precisamos querer construir esses reservatórios. E esse reservatório se constrói com pedras vivas. Não é diferente do poço. O poço você constrói, né, com as pedras que você vai encontrando no caminho. O reservatório não. O reservatório é pedra viva. A sua pedra tem que estar queimando com o Espírito Santo. É cada dia um pouquinho. O reservatório você constrói, irmã, quando ninguém vê. O poço não. O poço está todo mundo vendo. Coitada, ela é trabalhadeira, ela se esforça, olha como é que ela faz pelos filhos, olha como é que ela faz pelo casamento, olha como é que ela trabalha todos os dias. O poço é construído na frente de todo mundo. Reservatório não, reservatório é lá no escondidinho, ninguém tá vendo,
Ninguém está vendo você botar a pedrinha ali, a pedra viva queimando. Ninguém está vendo o que você está abrindo mão, né? Talvez muitos estão vivendo algumas coisas e você está quietinho lá no reservatório. Então é isso que Deus está nos chamando. Nessa caminhada de oração 6, é isso que Deus está nos chamando, para ter um reservatório. Muitos querem, irmãs, beber as águas do reservatório, mas não querem pagar o preço de construir reservatório. E foi por isso que Deus falou comigo, tá? E eu estou compartilhando com vocês, porque chega uma hora que Deus fala isso com a gente, para quem está indo mais avante, fecha a porta dos seus reservatórios, porque tem muita gente que não quer nada, e a gente está ali liberando águas, a pessoa deitando e rolando no pecado, a pessoa deitando e rolando na idolatria, não quer nada, e a gente abrindo as nossas fontes. Por isso Deus falou aqui em Provérbios, fecha a porta da sua fonte, porque você vai deixar escorrer essas águas preciosas para quem não está querendo nada. E nós vamos entender isso um pouco mais lá na frente. Bom, irmãs, vamos ler aqui alguns outros versículos. Vamos ler Jó, no capítulo 37, no versículo 5, fala assim: como com a sua voz troveja, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que não compreendemos. Porque ele diz, cai a neve sobre a terra e a chuva e ao aguaceiro sede fortes. Assim, torna ele inativa a mão de todos os homens. Ou seja, é ele quem comanda o cair da chuva, ele troveja com a sua voz e ele faz coisas maravilhosamente grandes que nós não compreendemos, e é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Deus quer nos dar uma colheita, irmãs, que nós não compreendemos. E ele quer que você comece a viver de reservatório. Até quando nós vamos viver naquela luta do poço? É você que escolhe, irmã. O que você quer da sua vida? Em 2020, o que você quer da sua vida? Deus, ele de década em década, ele muda algumas coisas, né? E ele está mudando nessa década. De 2020, ele está sacudindo tudo. Ele está mostrando, olha, quando vocês vão aprenderem ao mundo, ele está dizendo ao mundo. E nós temos a oportunidade de estar dizendo aqui umas às outras e nos despertando. Quando que vocês vão aprender a viver do meu cair da chuva sobre vós? Ele tem prazer em nos sustentar. Mas ele precisa disso, de que a gente gere isso na intimidade com ele. Bom, em Salmos 37, capítulo 7, versículo 9, fala assim... capítulo 36, capítulo 36, versículo 7 ao 9. Como é preciosa... Não, vamos ler o finalzinho do 6. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem debaixo das suas asas, da sombra das tuas asas. Farta-se de abundância a tua casa, e das torrentes da tua delícia lhe dá de beber, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Então, existe umas torrentes de água. Deus quer liberar sobre nós, irmãs, como se fosse aquelas represas. Ele quer liberar sobre nós aquelas represas de água viva, sabe? O que Jesus disse para a mulher samaritana no poço? Se você crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Se você beber da água que eu te der, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E ali ela entende isso e ela bebe. Porque quando ela bebe, ela deixa o seu vaso e ela vai para a cidade proclamar a vida que ela encontrou. Ela entende que o trabalho dela ali de ficar só naquela labuta se finda, porque ela encontrou com o mestre na beira do poço. E hoje o Senhor quer te conduzir. Fala, minha filha, vamos lá para o fundo da cidade. Eu tenho algo para que você construa. Eu quero derramar sobre você as chuvas de bênção. Eu quero derramar uma vida de paz. Eu não estou dizendo livre de problemas, irmãs, mas eu estou dizendo uma vida que você vai ter aonde acessar. Vê a falta de paz?
meu reservatório está cheio. Veio a fome, meu reservatório está cheio de água, eu posso regar a terra seca que vai voltar a produzir. Veio falta de amor, meu reservatório está cheio porque eu caminho com o Senhor e Ele foi enchendo. É isso que Deus quer, irmãs. O propósito da caminhada de oração é despertar mulheres que busquem a Deus. Eu não tenho outro objetivo a não ser isso. O que que eu ganho, irmãs? O que que eu ganho? Eu não estou ganhando fama, eu não boto nem meu nome, eu não boto nem minha cara, né? Quantas de vocês não sabem nem quem eu sou? Porque eu já entendi que eu preciso ser uma voz que clama no deserto. Eu ganho quando você queima, quando essa pedra viva desperta e começa a entender, eu preciso viver uma vida com Deus. Isso é que é a minha recompensa, é os testemunhos. Então esse é o objetivo da caminhada de oração. Bom, vamos ler Isaías capítulo 39, no versículo 1 ao 7. O que acontece? Agora, depois que você aprende, né, para que serve o reservatório, como que você tem que construir o reservatório, que você tem que guardar esse reservatório com todo o seu carinho, com toda a sua força, você entende também o que eu vou dizer agora, que aí entra um pouco mais profundo, casando com Provérbios. Em Isaías capítulo 39, fala do rei Ezequias, fala assim, Isaías capítulo 39, de 1 a 7. Nesse tempo, Merodach-Baladar, filho de Baladar, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que Ezequias estivera doente e já tinha confalecido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal, tudo quanto se achava nos seus tesouros, nenhuma coisa ele escondeu que estava na sua casa e no seu domínio, que Ezequias não mostrou a esse povo que veio até a ele. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e disse: quem foi aqueles homens que vieram aqui? De onde eles vieram? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim da Babilônia. Perguntou Isaías: o que eles viram na sua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo. Tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há no meu tesouro que eu não lhe mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em sua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não vai ficar coisa nenhuma, disse o Senhor. Até os seus próprios filhos que tu geraram tomarão para que seja eunuco no palácio do rei da Babilônia. Olha que palavra terrível. Essa é uma palavra também que há muitos anos Deus falou comigo sobre fecha um pouco a sua boca, fecha um pouco as coisas da sua vida. E eu fui aprendendo, e essa palavra ela casa com o seu reservatório. O nosso reservatório, irmãs, ele precisa ser muito bem guardado, o seu espírito precisa ser guardado. Porque os inimigos, eles estão a espiar. O que você tem construído? Será que ela vai conseguir? Né? E aí eles vieram para espiar e Ezequias mostrou tudo. Mostrou o celeiro, olha como é que está meu celeiro, cheio de óleo fino, cheio de coisas, de especiaria. Mostrou tudo. E eram espias que já estavam preparando para o futuro atacar o rei Ezequias, atacar Israel na época do rei Ezequias. E aqui está dizendo que o próprio profeta foi lá corrigir e falou com Ezequias: olha, você errou em mostrar tudo que você tinha construído e vai chegar um dia que esse povo vai vir, vai levar tudo que você construiu. Então essa palavra, irmãs, ela é muito séria para nós. Uma coisa que nós precisamos entender: você quer viver de reservatório? Você quer viver segredos com o Senhor? Você quer viver coisas grandes? Fecha a porta do teu reservatório. Fecha. Chegou o tempo de fechar, irmã. Chegou o tempo de fechar. Eu fui aberta por 20 anos. Quem bebeu dessas águas, bebeu. Quem caminhou comigo, caminhou. Quem teve interesse, teve. Daqui para frente é como o Senhor quiser. Quando Deus disser, abre a porta, como eu estou fazendo na caminhada, isso aqui eu estou abrindo a porta das minhas fontes para vocês, eu faço. Mas o dia que Deus falou, fechou, fechou. E hoje em dia não interessa mais para quem seja. Antigamente eu chorava, eu ficava triste. Meu Deus, mas aquela pessoa que eu tanto amo precisa. Acabou.
E agora nós vamos ler a palavra final de Mateus, capítulo 25. A parábola das 10 virgens não sai da minha mente nesses dias, tá? E eu vou ter que ler ela toda para a gente relembrar. Então, capítulo 25, versículo 1, Mateus. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro com o noivo. 5 delas eram nécias, 5 eram prudentes. Nécia louca, tá? Sem sabedoria. As nécias tomaram as suas lâmpadas e não levaram consigo azeite. Não levaram azeite extra, tá, irmãs? Porque na lâmpada tinha azeite. Elas não levaram o extra. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que o noivo sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias ficaram loucas, né? Porque ali tinha acabado. Quando preparou, viu que acabou. E elas ficaram loucas e disseram no versículo 8, as prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. Mas as prudentes responderam: não, eu não posso dar para que não falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens loucas, clamando: Senhor, Senhor, abra a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não o conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Juntando tudo, no bater dos ovos aqui, irmãs, nós vamos fazer um omelete. Juntando tudo, poço, reservatório, tesouro escondido, é o que Deus tem para nós. Chegou o tempo, irmã. Não tem como a gente dividir o azeite precioso que você labutou, que você pagou um preço, com as pessoas loucas. Não tem jeito. Porque, irmãs, quantas vezes, né? A gente passa. Eu vou citar meu exemplo, eu estou tentando o máximo, eu estou aprendendo isso, sabe, irmã? A gente tem que desenvolver pregações falando da palavra, evitando o máximo de falar da gente. Quantas vezes a gente está pagando o preço, orando, buscando, abrindo mão, e o povo lá na esparrela, deitando, rolando, e depois, quando vem o desespero, eles querem do seu azeite. Fala para mim, como é que você faz? Como é que você consegue? Mas ninguém viu que foi pouco a pouco. Ninguém viu que você abriu mão das coisas, que você obedeceu, né? Que quando você sofreu uma afronta, você ouviu a palavra e disse que o homem sábio, a glória dele é ignorar as ofensas, e você ignorou uma ofensa. Quando você ignora uma ofensa, sua pedra fica viva e você pode botá-la lá na construção do reservatório. Aquilo abre porta do céu para que a chuva caia, e quando você precisar, você tem água guardada ali. Ninguém quer pagar preço nesses últimos dias, irmãs. Eu não estou dizendo de egoísmo. Deus não é um Deus de egoísmo. Você vai ajudar pessoas, sim, mas você vai começar a ajudar pessoas certas, pessoas que querem na hora certa. Eu conheço pessoas que eu conheço há 20, 30 anos que nunca quis e de repente começam a querer, então é o momento certo, né? Então, a gente tem que ouvir o que Deus está falando conosco, tá? Esse é o tempo de você guardar o seu azeite. Vá comprar. Por isso que nós estamos fazendo a caminhada de oração, para que dê tempo, para que você entenda, eu preciso comprar azeite, porque senão o noivo vem e vai me pegar de surpresa, e se eu não tiver tempo para comprar, eu vou perder a bênção. Eu vou perder de entrar no reino dos céus. Então, irmãs, essa é a palavra sobre o reservatório que eu queria deixar para vocês. Ela, na verdade, ela é muito profunda, mas não tem como eu passar mais do que a permissão do Senhor, porque vai depender de como cada um vai entender. A única coisa que eu quero que vocês entendam é que reservatório é necessário, tá? E outra coisa, um dos segredos para você construir reservatório deixa de olhar
o poço do outro, o reservatório do outro e viva o que Deus tem para você. Viva o que Deus te chamou para fazer, para ser. Foca na sua vida. E a palavra aqui, voltando aqui só para a gente terminar aqui no Provérbios 5, que fala aqui no 12, como aborreci o ensino, eu desprezei no meu coração a disciplina, e eu não escutei a voz dos que me ensinavam. Eu quase que me achei em todo mal. Irmãs, se nós desprezarmos a disciplina diária, e eu não estou falando de de ser metódica, de não ter vida, eu não sou lá exposto da disciplina. A disciplina que eu estou falando é a disciplina do nosso coração. Eu preciso, como eu falei ontem, da força. Eu preciso me levantar e pouco a pouco construir a vida que Deus me chamou para construir, como Davi foi fazendo com a vida dele, e por isso que ele teve as glórias, ele teve as recompensas do céu, porque ele sabia construir reservatório. Vocês viram na vida de Davi, irmãs, em 1 Samuel, quem leu, viu. Toda hora Davi, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Tudo ele estava voltado para o Senhor. Por isso a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque tudo ele colocava diante do Senhor. Ele construía reservatório, ele ficava quietinho quando tinha que ficar quieto. Ele aparecia quando ele tinha que aparecer, ele lutava quando ele tinha que lutar. Então nós precisamos viver de reservatório. Chegou o tempo da gente entender que precisamos viver de reservatório. Deus vai abrir a comporta do céu sobre os nossos reservatórios. Então vejam as imagens daquele reservatório maravilhoso, tá? Vê com o Senhor o que você precisa mudar, o que você precisa fechar a porta. Às vezes você não vai fechar as portas para pessoas, mas você vai fechar a porta para pecado, você vai fechar a porta para aquilo que está te impedindo de correr a carreira que está proposta, que está te impedindo de construir um reservatório. A canção que eu vou deixar hoje em espanhol, ela começa falando, move o tanque da minha vida. Move o tanque da minha vida, derrama, né? Derrama sobre mim ali o seu rio. Ela fala também que o amor do Senhor por nós, que Ele nos ama como um pai, como um irmão e como um leão feroz. E que Ele está nos buscando para nos abraçar. Então, irmãs, eu deixei em espanhol porque não sei em português, não sei se tem. Mas, como eu disse, o nosso espírito entende espanhol, entende inglês, né? Basta a gente deixar ele fluir, tá bom? Basta a gente deixar ele ouvir, o nosso espírito ouvir, que ele vai receber aquela porção. Bom, eu vou deixar também um outro livro, que eu já citei ele na caminhada de oração. Como eu recebi ele nessa caminhada, e é um livro sensacional, chama O Cavaleiro Preso na Sua Armadura. É uma fábula infantil, mas ele é muito profundo. Né, de um cavaleiro, que é aquilo que eu estava falando da gente se distrair. Esse cavaleiro, irmãs, ele era tão guerreiro, ele queria tanto salvar o reino, ele queria tanto governar ali, que ele foi ficando preso na sua armadura. Ele guerreou tanto que a armadura já não saía, ele já não tirava a armadura do corpo. Chegou uma hora que o filho dele já não conhecia mais ele, porque não tirava aquela armadura, nem para comer, ele já não estava nem comendo direito ali, para comer ele não tirava a armadura. Então ele entendeu, né? Ele estava quase perdendo a família dele, que a mulher dele já não queria mais, não sabia mais o que fazer, porque ela não tinha mais um marido, o filho não tinha mais um pai. E ele resolve procurar ajuda, o que está acontecendo com ele. E aí ele vai aprendendo algumas lições no decorrer da história. É um livro sensacional, se você puder, leia. Nós estamos chegando ao fim, tá? Amanhã tem uma palavra que vai fechar tudo isso para nós. E eu desejo, irmã, que você tenha sido edificada. Eu desejo que você tenha sido despertada. Eu desejo que você resolva acompanhar o mover de Deus. Não é o mover da caminhada de oração, não é o mover cristão, não é o mover do mundo, é o mover de Deus. O que Deus está te chamando? E comece a dar ouvido à voz de Deus, irmã. Você entendeu o que eu disse, que foi 1 ano e meio atrás,
Eu senti no meu coração, relei aquela palavra. Então ouve, o que é? Se você acordou com lembrou de um versículo falou com você, ouviu uma canção, medita. Como diz uma colega minha que eu aprendi uma vez, coloca no óleo, coloca no azeite espiritual, guarda aquilo no seu coração, vira e mexe, conversa com o Senhor sobre aquilo. É assim que a gente ouve a voz de Deus. Ou você acha que Deus vai bradar do céu e vai começar a te dar tudo de mão beijada? Não, ele está te despertando pouco a pouco, ele está te treinando a ouvir ele. Então é isso a palavra de hoje. Construa reservatório. O que vai sustentar a gente daqui para frente é o reservatório. Na verdade, sempre foi, né, irmãs? Quando eu pego uma palavra para ministrar e vou falando igual uma metralhadora, 45 minutos, como está aqui agora, tem coisa aí que está lá de 20 anos atrás, que foi colocado pouco a pouco, pouco a pouco. Então vamos viver do reservatório. É muito mais fácil, muito melhor, muito mais poderoso do que você viver só tirando água de poço com sofrimento. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, ouça a canção, veja as fotos, recebe a sua porção, fecha a porta das suas fontes. O reservatório, eu termino com essa frase, o reservatório, ele é para você e para sua família. Ele tem bênção para você e para sua família, tá bom? Um beijo, fica com Deus.